Bem-vindo à lição 6, Estruturas de controle. Nas lições anteriores, foram mostrados programas sequenciais, onde as instruções foram executadas uma após a outra de forma fixa. Nesta lição, discutiremos estruturas de controle que permitem mudar a ordem na qual as instruções são executadas. Ao final desta lição, o estudante será capaz de utilizar estruturas de controles de decisão, que permitem a seleção de partes específicas do código para execução. Utilizar estruturas de controle de repetição, que permitem a repetição da execução de partes específicas do código. Utilizar declarações de interrupção, que permitem o redirecionamento do fluxo do programa. As estruturas de controle permitem mudança na ordem da execução dos programas. Elas podem ser de dois tipos, de decisão ou de repetição. Estruturas de controle de decisão são instruções em linguagem Java que permitem que blocos específicos de código sejam escolhidos para serem executados, redirecionando determinadas partes do fluxo do programa. São as seguintes estruturas: declaração if, declaração if-else, declaração if-else-if, declaração switch. A declaração if especifica que uma instrução ou bloco de instruções seja executado se e somente se uma expressão lógica for verdadeira. A declaração if-else é usada quando queremos executar determinado conjunto de instruções, se a condição for verdadeira, e outro conjunto se a condição for falsa. A declaração else pode conter outra estrutura if-else. Este cascateamento de estruturas permite ter decisões lógicas muito mais complexas. Podemos ter várias estruturas else-if depois de uma declaração if. A estrutura else é opcional e pode ser omitida. Outra maneira de indicar uma condição é através de uma declaração switch. A construção switch permite que uma única variável inteira tenha múltiplas possibilidades de finalização. Estruturas de controle de repetição são comandos em linguagem Java que permitem executar partes específicas do código determinada quantidade de vezes. Existem três tipos de estruturas de controle de repetição: while, do while e for. A declaração while executa repetidas vezes um bloco de instruções, enquanto uma determinada condição lógica for verdadeira. A declaração do while é similar à declaração while. Entretanto, as instruções dentro do laço do while serão executadas pelo menos uma vez. A declaração for, como nas declarações anteriores, permite a execução do mesmo código uma quantidade determinada de vezes. Primeiro, inicializa-se uma variável para o laço. Em seguida, compara a variável do laço com o valor limite. Atualiza-se a variável do laço e faz uma nova comparação desta com o valor limite. Declarações de interrupção permitem que redirecionemos o fluxo de controle do programa. A linguagem Java possui três declarações de interrupção. São elas: break, continue e return. A forma unlabeled de uma declaração break encerra a execução de um switch e o fluxo de controle é transferido imediatamente para o final deste. Podemos também utilizar esta forma para terminar declarações for, while ou do while. Observe o código mostrado. Quando o nome for igual a wizard, então este laço será interrompido pela declaração break. A forma labeled de uma declaração break encerra o processamento de um laço, que é identificado por um label específico na declaração break. Um label em linguagem Java é definido colocando-se um nome seguido de dois pontos. Observe o exemplo. Temos agora dois laços for, um dentro do outro. Dentro do segundo laço temos um break.
Este break aponta para o laço for externo e não para o laço for interno. A forma unlabeled da declaração continue salta as instruções restantes de um laço e avalia novamente a expressão lógica que o controla. Quando o nome for igual a BHA, então retornaremos para a próxima condição, não permitindo a execução do incremento de count. A forma labeled da declaração continue interrompe a repetição atual de um laço e salta para a repetição exterior, marcada com o label indicado. Repare o exemplo. Quando o atributo J atingir o valor igual a 2, então o laço for que contém o atributo J será interrompido e retornaremos para a próxima instrução do laço for que contém o atributo I. A declaração return é utilizada para sair de um método. O fluxo de controle retorna para a declaração que segue a chamada do método original. A declaração de retorno possui dois modos, o que retorna um valor e o que não retorna nada. Para retornar um valor, escreva o valor ou uma expressão que calcula este valor depois da palavra-chave return. Os dados são processados e o valor é devolvido de acordo com o tipo de dado informado na assinatura do método. Quando um método não tem valor de retorno, deve ser declarado como void. Use a forma return que não devolve valor. Nesta lição vimos estruturas de controle de decisão, declaração if, declaração if-else, declaração if-else-if, declaração switch, estruturas de controle de repetição, declaração while, declaração do while, declaração for, estruturas de interrupção, declaração break, declaração continue e declaração return. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.